Aleluia, queridos, que bom. Pastor Frankson, vem aqui, por favor, meu querido. Vamos receber esse homem de Deus com uma vibrante salva de palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, que bom ter o Senhor conosco aqui, viu? Isso aqui é, como a Bíblia diz, existem amigos mais chegados que irmãos. Esse aqui é um amigo precioso, em nome de Jesus, muito carinhoso. Pastor Frankson, fique à vontade. Vamos orar por esse homem de Deus. Para nós é uma alegria ter o Senhor aqui conosco, tá bom? Com uma instrumentalidade de Deus. Você está na sua casa. A gente falou há pouco tempo, a MIR é uma das igrejas que a gente tem, pastor Moraes, aqui, uma amizade muito forte. São irmãos preciosos, conheço o pastor Ibe há muitos anos, o pastor Sandro. Então, a gente está aqui em casa com eles, é uma alegria ter muito grande com você conosco nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar por esse homem de Deus. Pai, obrigado por esse homem de Deus, pastor Frankson. Nós cremos que ele será uma instrumentalidade de ensino, de exortação, e que o Senhor possa usá-lo de uma maneira extraordinária e singular. Que no abrir e fechar da sua boca nós possamos ser abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor Watson. Obrigado pelo convite. Para mim, eu quero dizer que é uma honra estar aqui nesse lugar, nessa igreja que nós amamos tanto, né? É como ele falou, a primeira conferência que eu fui em Fortaleza, ainda era naquele, acho que era um hotel, pastor Watson, que ficava de frente a não sei se era um hotel, eu sei que era tipo um ginásio, eu não sei, eu não conheço Fortaleza. Era um colégio, era? Sebrae, no Sebrae. Foi a primeira conferência que nós fomos lá, e nós fomos muito abençoados ali naqueles dias. E eu me lembro que o Cid Guerreiro encerrou a conferência, menino, botou a galera para pular, e a gente pulava, eu vi a hora o negócio, mas foi uma bênção. Né? E depois a igreja, glória a Deus, comprou um terreno, né, amplo, e foi ali naquele terreno, também na primeira conferência que nós estivemos, foi quando eu conheci o pastorzão aí. Na verdade, eu conheci você como Abraão, né? Por muitos anos eu só falava com ele, Abraão, tal. E quando ele veio aqui para João Pessoa, ele disse, o Watson. Rapaz, acho que eu troquei o nome, né? Mas ele é Abraão porque ele é um paizão, né? Ele é um homem de Deus. E Deus confiou a ele as ovelhas de João Pessoa que vocês vão cuidar, querido. Nós vamos ganhar João Pessoa para Jesus. Amém? E eu creio que logo aqui vai ser logo 2 cultos, né? Vamos fazer logo 2 cultos, porque já está ficando pequeno, em nome de Jesus. Então, para mim é uma honra, um prazer. Eu deixo um abraço também do pastor Ricardo, ele está em Belo Horizonte, e eu disse a ele, pastorzão, eu vou estar pregando lá na Igreja da Paz. Ele disse, é mesmo? Ele disse, vai lá na bênção, dá um abraço nos irmãos, né? E eu estou deixando esse abraço aqui para eles. E também eu estou aqui com minha digníssima esposa. Fica de pé aí. Também está aqui com o meu filho, Natan, que estava tocando aqui baixo, né? E a noiva dele. E também os irmãos lá da igreja, né? Dizem que é meu filho mais velho aí, Anquito, que estava na guitarra, né? E os outros são filhos especiais. Eu quero agradecer a vocês pela disponibilidade de estar servindo aos irmãos, à Igreja de Jesus. Amém? Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 46. Nós vamos ler uma história bem conhecida. Talvez você já saiba decorar dessa história, essa passagem. Mas foi o que Deus colocou no meu coração. E é o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite.
Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego de Timeu, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele não calava, mas ele continuava clamando cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que eu te faça? Pega essa frase aí. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, eu quero nessa noite colocar nossas vidas diante do Senhor. Te pedir que o Senhor ministre aos nossos corações. O Senhor tem toda a liberdade aqui nesse lugar. E eu peço, Senhor, que o Senhor use esse improvável para trazer uma palavra da parte do Senhor. E eu quero declarar que nossa vida nunca mais será a mesma. A partir desse dia, em nome de Jesus. Amém. Eu confesso também que é uma responsabilidade muito grande, né, queridos? Vocês têm um pastorzão top das galáxias aí, o homem escritor, né? Domingo passado nós tivemos aqui, meu amigo, que culto. Quantos estavam aqui domingo? Que palavra poderosa do pastor Sandro. Eu fiquei impactado mesmo com aquela palavra. Às vezes a gente lê a Bíblia, né? E às vezes a gente não passa alguns detalhes que, né? Mas que palavra poderosa do pastor Sandro domingo. Meu Deus. Queridos, nós lemos uma passagem da Bíblia que fala sobre um homem, um cego. E o nome desse cego é Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu era um cego e ele precisava de milagre. Ele estava esperando pelo milagre. E Bartimeu, filho de Timeu, quer dizer que ele tinha um pai. E o nome do pai desse jovem era Timeu. Segundo, a Bíblia não fala do pai de Bartimeu, mas Flávio Joséfo, né, ele fala, o historiador Flávio Joséfo, ele fala um pouco sobre esse homem, sobre Timeu. E ele diz que Timeu era um general que servia ao exército na unidade militar de Israel em Betel. E quando esse homem se aposentou, ele era bem sucedido, né, na região. Talvez ele fosse um comerciante, talvez ele fosse um fazendeiro. E, segundo Flávio Joséfo, diz que ele era bem sucedido naquela região. Mas acontece que chega ali naquela região os romanos, ali na Palestina. E acontece que aqueles romanos, eles começam a saquear todos os bens daquelas pessoas ali, comerciante, enfim. Eles começavam a saquear, né, tomar os bens daquelas pessoas. E também até a própria aposentadoria, né, o salário do povo eles confiscavam. E, segundo Flávio Joséfo, ele diz que, como Timeu era um cidadão bem-sucedido, era um ex-militar, ele era bem-sucedido na sua carreira, né, na sua profissão. Depois que os romanos saquearam os seus bens, ele se revoltou. E ele começou acho que compartilhar com as pessoas da região ali o que ele estava sentindo no coração. E eles começaram a criar movimentos, né,
manifestações de revolta contra aquela ideia dos romanos. E com essas manifestações, eles desestabilizavam o governo romano. O que foi que aconteceu quando ele fez isso? Os romanos o capturaram e mataram Timeu. Mataram ele crucificado. Não bastando isso, eles descobriram que Timeu tinha um filho jovem. E eles disseram assim: nós matamos o pai, que era um revolucionário, juntava multidão de manifestantes, ia contra nós. Mas tem um filho dele. Quando ele também crescer, ele vai ser um tipo de um pai dele, né? Vai ser um revolucionário e vai vir contra nós. O que foi que esses romanos fizeram? Capturaram Bartimeu, né? Segundo Flávio Josefo, capturaram Bartimeu e arrancaram os seus olhos. Arrancaram os olhos de Bartimeu. Para quê? Para quando ele se tornasse um homem, ele não fosse como o pai. Um revolucionário que, né, se revoltaria contra o governo romano. Então, Bartimeu, queridos, ele vivia no caminho, na beira do caminho. Ele precisava de um milagre, ele sonhava com um milagre, ele desejava ter um milagre. E ali naquele caminho as pessoas passavam por ele. Mas Bartimeu não era uma pessoa, era jogado lá, era um mendigo. E as pessoas ajudavam ele com esmolas. E o interessante é que a Bíblia diz, ele estava junto ao caminho. Ele estava no caminho. Talvez, se a gente for pegar daqui lá para o final, aqui é um caminho. Ele estava à margem do caminho. E na margem do caminho se coloca o quê? Lixo, entulho. O que, né, muitas vezes não serve. E aquele cheiro no ambiente era muito forte. Então, Bartimeu convivia com todas essas coisas. Mas um dia, Bartimeu está ali naquele lugar dele, no lugarzinho dele lá, esperando uma esmolinha aqui, uma esmolinha ali. E, de repente, ele escuta a multidão. A multidão está chegando e ele pergunta, não é? Ele pergunta, quem está passando aí? E alguém diz para ele, Bartimeu, é Jesus que está passando aqui. Só que Bartimeu não via, mas ele ouvia. Aí eu estou só parafraseando, viu? Aí Bartimeu pergunta, Jesus, e o que é que ele faz? Alguém disse para ele, ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele abençoa. Eu não sei como foi que você chegou aqui, querido, nessa noite, mas eu quero dizer que o que foi já ministrado aqui nessa noite é que se você entender o que está acontecendo aqui nesse lugar, você vai sair com a sua cura, com o seu milagre. Então havia uma multidão, querido. E muitas vezes a multidão ela vai querer nos paralisar. Por quê? Porque uma multidão ela tenta calar a nossa voz. A multidão ela nos impede de ver Jesus. A multidão ela tenta impedir o nosso milagre. Uma multidão foi convencida de libertar Barrabás e crucificar Jesus. A multidão ela se levanta para impedir o nosso milagre. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela teve que enfrentar uma multidão. E a multidão queria impedir Bartimeu de receber o seu milagre. Então Bartimeu, ele vivia ali naquele local, querido. Mas um dia ele toma uma decisão, a partir daquele dia. E ele diz, olha, eu não quero mais ajuda, eu não preciso de ajuda. O que eu preciso é uma mudança
de mente. Mudar a mente. Ter uma metanoia. Interessante, quando o pastor Otto estava ministrando aqui sobre converter a carteira, domingo passado eu fiz o ofertório lá na igreja. E eu estava falando justamente isso, que Deus não está interessado no valor que você dá, a sua oferta, o seu dízimo, ele não está interessado nisso. Porque Jesus se agradou de uma oferta de viúva pobre, da viúva pobre, aquelas, 3 centavos, 5 centavos, eu não sei. E uma irmã mandou uma mensagem para mim, dizendo, olha, pastor, o senhor foi usado por Deus. Eu disse, o que foi, irmã? Ela disse, naquele dia o senhor estava falando de oferta. E eu estava desejando dar uma oferta ao Senhor, Mas quando o Senhor estava falando, eu fui olhar o saldo da minha conta. E eu disse, meu Deus, isso é uma vergonha eu dar eu não vou ofertar. E quando eu disse, eu não vou ofertar porque eu estava com vergonha do valor, foi quando o Senhor disse que Deus não estava interessado no valor da sua oferta, mas no seu coração. Aleluia. E ela disse que ali, sim, ela vinha orando a Deus para que Deus arranjasse um emprego para ela. Olha aí. E quando ela ofertou, num domingo, na quarta-feira, ela conseguiu um emprego. Amém. Porque, queridos, não é o valor que você oferta, não é o valor que você dizima, é o que está no seu coração. Não é? Então, Bartimeu, ele teve uma decisão. Ele disse, olha, eu não preciso mais de ajuda. Eu quero uma mudança na minha vida. E quando Bartimeu clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz Jesus, ele está dizendo que Jesus é o Salvador. Quando ele está dizendo filho de Davi, ele está dizendo que Jesus é rei, soberano. E sobre o reino de Davi, Jesus seria eternizado. Quando ele diz misericórdia, ela se divide em 2 frases, 2 palavras, em 2 partes. Miser, que quer dizer miserável, e córdia, que quer dizer coração. Então, quando Bartimeu diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele estava dizendo, meu Salvador, Rei por excelência, olha para um pecador que necessita de um milagre. E na mesma hora, através daquele clamor, Bartimeu chama a atenção de Jesus. E Jesus manda chamá-lo e pergunta, o que queres que eu te faça? Deus está perguntando para você, Jesus está perguntando, o que queres que eu te faça? Queridos, e muitas vezes nós estamos enfrentando multidão, nós estamos enfrentando gigantes, muralhas se levantam na nossa frente. Mas o medo da mudança pode nos impedir de enfrentar esses problemas, os problemas da nossa vida. E eu sei que tem pessoas que querem nos ajudar, enquanto você não abrir a sua boca. Mas também tem pessoas que querem te ajudar financeiramente. E aquelas pessoas que querem te ajudar enquanto você não abre a sua boca, queridos, é porque ele não quer saber quem você é, aonde você quer chegar, os sonhos que você tem. E quando você revela aonde você quer chegar, os sonhos que você tem, ele vai dizer, ei, retroceda aí, meu amigo, para aí, você está pensando em você é quem? Está sonhando alto demais. Né? Talvez, pastor Watson, quando você diz assim, nós vamos para um lugar para 5.000 pessoas aqui em João Pessoa, alguma voz vai dizer, rapaz, você está sonhando alto demais, meu amigo. Eu digo isso porque no meio da pandemia, a gente comprou um terreno
aqui no Altiplano, não, nós compramos 7 terrenos no meio de uma pandemia. E muita gente disse assim, vocês estão doidos? No meio de uma pandemia, como é que vocês vão comprar 7 terrenos, 2 milhões de reais? Mas a gente não deu ouvido à multidão, porque nós sabíamos onde a gente ia chegar, aonde a gente vai chegar. E nós compramos o terreno, hoje nós estamos construindo. E se Deus quiser, daqui para dezembro nós estaremos lá em nome de Jesus. Então, queridos, a multidão tem o seu lado positivo. Qual é o lado positivo da multidão? Força, unidade, popularidade. Mas também tem o outro lado, que pode ser perigoso. Qual é esse? Muitas brigas, né? Você pode ser machucado, você pode ser maltratado, pode ser pisado. Né? Quantas histórias a gente escuta de quando há inauguração de alguma coisa, uma multidão passa por cima do povo aí. Né? A multidão são tantas vozes ecoando ao mesmo tempo que muitas vezes impede que a gente escute uma única voz. Qual a voz você está escutando? Qual a voz você está abrindo o seu ouvido para escutar? A multidão ela é tão forte, querido, que existem até os que têm medo de se aproximar dela. No entanto, para chegar perto de Jesus, você tem que enfrentar a multidão. Para você chegar perto de Jesus e alcançar o seu milagre, a sua vitória, você tem que romper a multidão. Primeiro, com fé, coragem e determinação. Amém? Amém. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Queridos, aquela mulher, ela, com aquele fluxo de sangue, ela vivia isolada, fora da cidade. Tinha um ambiente fora da cidade que era para os leprosos, os impuros. E eu creio que um dia aquela mulher, ela recebia visitas, né? Seus familiares rejeitaram ela, mas um dia ela escuta uma pessoa chegar. Isso é mais coisa de mulher, né? Mulher quem dá mais essas notícias assim. E um dia aquela mulher estava sentada ali naquele lugarzinho dela, e chega uma amiga. Amiga, tu não acredita o que está... Aí ela, o que é, mulher? Tu sabia que Jesus está passando aqui, vai passar aqui? Aí ela, não acredita. Vai passar aqui. E o que é que ele faz? Ele cura, liberta, ele curou o cego, curou não sei quem e tal. Aquela mulher dá um pulo ali da onde ela estava sentada e diz, hoje eu vou alcançar o meu milagre. Se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus. Ela não disse, se eu tocar em Jesus, não. Ela disse, se eu tocar pelo menos nas vestes de Jesus. E aquela mulher, ela sai em direção para aquela onde a multidão estava. Só que ela não podia ser descoberta, porque se alguém dissesse assim, olha, a impura, ela era apedrejada. E no verso 21 de Marcos 5, ele diz que ajuntou-se a ele, a quem? A Jesus, uma grande multidão. No verso 24 diz que uma grande multidão seguia Jesus. Então, aquela mulher chegou naquela multidão, talvez ela disse, eu não consigo entrar no meio deles, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui por baixo, aqui, ó. Aí ela vai se arrastando e toca no vestido de Jesus. Ela rompeu a multidão, querido. Ela arriscou a vida dela. Mas ela alcançou o milagre. Porque naquele momento ali, Jesus vem caminhando com Jairo, estava indo para a casa de Jairo e Jesus para. E quando Jesus para, diz, alguém me tocou. Aí Pedrão diz assim, claro, Jesus. Como... Jesus, está vendo não aí, ó. Todo mundo está batendo um no outro aí. Aí Jesus diz, não, Pedrão. Foi um toque diferente. De mim saiu virtude. E quando Jesus olha, aquela mulher está ajoelhada ali, e ele começa um diálogo com ela. E ele diz, filha, a tua fé te curou.
Você precisa romper a multidão, querido, para obter o seu milagre, para obter a sua vitória. Você precisa identificar a sua multidão e vencê-la. Qual é a multidão que tem impedido você de alcançar o seu milagre? Qual é a multidão que tem impedido você de multiplicar a sua célula? Talvez você olhe para a multidão e diga, eu não consigo. Eu vou desistir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, desistir diante de uma multidão, diante de uma crise, é a pior decisão que você pode tomar na sua vida. Queridos, você precisa romper a multidão e conquistar a sua vitória. Foi isso que aquela mulher fez. Jesus é o alvo. Miles Monroe, ele diz assim, o seguinte, a fé genuína é aquela que passou por provações. E a fé provada é uma fé madura. A fé do reino nos capacita para suportar as adversidades e nos tornar mais fortes a cada prova vencida. Essa é a natureza da fé genuína, que floresce em meio à crise. Entusiasmo é uma emoção, otimismo é uma atitude, mas a fé, ela é real. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nenhum homem, nenhuma mulher consegue viver afastado daquilo que acredita. A maior perda da vida, da minha vida, da sua vida, da nossa vida, da vida de uma pessoa, é a perda da fé. Se você perder a sua fé, querido, já era. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o interessante é que ontem eu estava... Meu cunhado foi jantar lá na casa da minha sogra e a gente foi tomar uma sopa lá e a gente conversando. Ele é gerente de banco. E ele tinha um cliente, há muitos anos atrás, alguns anos atrás aí, e do nada a gente conversando, ele contou esse testemunho. Ele disse que ele tinha um cliente que era de uma igreja, era cristão, era crente, conhecia Jesus, conhecia a palavra, mas ele tinha um problema, que ele não podia ver uma mulher, que ele desejava, enfim. E quando acontecia isso, ele corria para Jesus, pedia perdão, né? Mas continuava aquela mesma prática, cobiçando, desejando, caía, pedia perdão. Ele já ia no quarto casamento, querido. E aí, teve um dia que ele disse assim, Jesus, eu não aguento mais essa vida. E sabe o que foi que aconteceu, querido? Aquele homem ficou cego. Deus tirou a visão daquele homem. E ele conversando com meu cunhado, ele disse, eu dou graças a Deus porque Deus tirou minha visão, porque hoje eu não posso mais olhar para nenhuma mulher e pecar. Por que eu estou contando isso, queridos? Porque nós precisamos abrir os olhos, os nossos olhos espirituais. Onde você tem colocado a sua fé? Para onde você tem olhado? Não importa o tamanho do seu problema, querido. Deus está pronto para ouvir o seu clamor, ouvir a sua oração. Hoje, agora, no seu TSD. O problema, queridos, é que quando a gente enfrenta uma multidão, quando a gente enfrenta um gigante, ao invés da gente correr para Deus, sabendo que Deus vai ouvir a nossa oração, Ele escuta o nosso clamor, a gente se isola. Aí a gente não vem mais para a igreja, não vai mais para a célula. O discipulador ou o pastor liga, você dá umas escorregadas e não aparece. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você se isola, você se torna uma presa mais fácil. E eu me lembro muito de um testemunho que o pastor Silas Malafaia ele contou que estava fazendo um safari.
E ali na África, os leopardos ficam em cima das árvores, né? E disse que o guia turista parou o carro mesmo debaixo de uma árvore. Quando eles olharam para cima, ficaram todo desesperado. Por quê? Porque o leopardo estava em cima. E o guia disse, olha, pode ficar tranquilo. Nós estamos em grupo. E eles não atacam quem está em grupo. Agora, bote um pé fora. Fique isolado para você ver o que é que acontece. Da mesma forma, somos nós, queridos. O diabo está ao nosso derredor, querendo nos tragar todo o tempo. Eu sei que vocês escutam essa frase aqui direto, porque é melhor confessar a tentação do que o pecado. Então, enfrente a multidão, querido. Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para liberar o seu milagre. Rompa a multidão, espere o seu milagre, conquiste a sua vitória. Coribon, ele diz, a fé vê o impossível, crê no impossível e recebe o impossível. Essas histórias que nós falamos aqui são histórias de pessoas que romperam uma multidão. Eles superaram obstáculos, venceram os seus desafios, conquistaram o seu milagre, conquistaram a sua vitória. Então, existe alguma multidão impedindo você de alcançar, de você chegar próximo a Jesus e alcançar o seu milagre? Em vários momentos das nossas vidas, nós nos deparamos com isso. São tantos problemas. E essa pandemia aí veio para isso. Pessoas que estão dentro da igreja estão desanimadas, pessoas que não têm mais esperança de vida, perderam o sentido da vida, pessoas que não querem mais servir a Jesus, né? Pessoas que não se acham mais amadas. E pasme, viu? Dentro das igrejas, pessoas que conhecem a palavra, querendo tirar suas próprias vidas, porque não tem mais sentido para viver. Porque elas acham que Deus esqueceu delas. Elas acham que Deus abandonou elas. Deus nunca nos abandonou, querido. Ele jamais vai nos abandonar. A gente pode estar onde estiver. A palavra de Deus diz que se a gente for no mais profundo do abismo, ali Ele está. Se a gente for no mais alto dos céus, ali Ele está. Se a gente for para a direita, ali Ele está. Se a gente for para a esquerda, ali Ele está. Não adianta, querido. Ele está em todos os lugares. Agora, eu e você precisamos tomar uma decisão. Que decisão é essa? De romper a multidão. De vencer os obstáculos. Amém? Por quê, queridos? Porque vai ter momentos na vida que nós vamos precisar motivar um ao outro. Nós vamos caminhar um com o outro. Nós vamos encorajar um ao outro. Para que a gente possa enfrentar os desafios, para que a gente possa enfrentar os obstáculos, para que a gente possa enfrentar a multidão. Pega essas 3 palavras aí. Tem uma multidão a ser vencida. Mas essa multidão será vencida com fé, coragem e determinação. Agora nós precisamos ser perseverantes. Em nome de Jesus. Vocês conhecem a história do judô de um braço só? Quantos conhecem aqui? Está num livro que foi o próprio pastor Eibe que indicou. Eu não lembro o nome da igreja, não. É uma igreja, não é aqui no Brasil, não. Eles trabalham muito, um discipulado muito forte. E nesse livro ele conta essa história. O judô de um braço só. Que história é essa? Eu não sei se é uma história motivacional, se é verdade. Eu sei que está lá no livro. Ele conta, o autor conta, que tinha um mestre de judô. E esse mestre tinha um aluno de 10 anos.
judô, escolinha de judô, e ele tinha um aluno de 10 anos. Esse aluno sofreu um acidente. E nesse acidente, o braço dele ficou todo machucado, que chegou a ter que ser amputado o braço. Aquela criança de 10 anos, ele ficou, né? E agora, o que vai ser da minha vida? Eu sonhava com judô, eu queria ser um campeão de judô. E o mestre diz: olha, filho, eu vou te ajudar. Eu vou te ensinar um golpe no judô que ninguém vai conseguir ganhar de você. E ele, não, mas os outros colegas sabem todas as técnicas. Fica tranquilo, eu vou te ensinar. E aí começou um discipulado, dia a dia, semana a semana, mês a mês, o mesmo golpe, treinamento, mesmo golpe. Só que aquela criança, ele achava que nunca ia conseguir uma competição. E num dia teve uma competição e conseguiram inscrever ele. Ele começou numa fase, passou para outra, chegou à final da competição. O que foi que aconteceu? Todo mundo, eita, agora não tem como, o campeão está aí, né? O menino, o adversário, sabia de todos os golpes, era mais forte, né? Sabia lutar. E aí começa a luta. De repente, o campeãozinho lá, o que estava com os 2 braços, dá uma vacilada lá na concentração. O menininho com um braço só dá um golpe e ganha a luta. A plateia no ginásio, né, admirando a coragem daquela criança, mas a mesma coisa que tinha coragem, tinha pena, porque ele não vai ganhar essa luta e tal. E ele consegue ganhar, vencer e é campeão. Aí chegam para o mestre e dizem: olha, o que foi que aconteceu? Que ele ganhou aquela luta? Aí o mestre diz: ele ganhou por 2 razões. Primeiro, ele dominou um dos movimentos mais difíceis do judô. Treinamento de manhã, um dia, semana e mês. O mesmo treinamento. Por isso que é importante. Você não pode dizer que a igreja Paz Church, eu não sei inglês não, viu? Igreja da Paz. Né? Que a igreja da paz não te instrui, não te ensina na palavra, na verdade. Dia a dia, semana a semana, mês a mês. Então, se você ainda não se inscreveu no curso aí, Nova Criatura, hoje é o dia, viu? Então, o mestre disse assim, ele dominou um dos movimentos mais difíceis do judô. E a segunda razão foi que a única defesa contra esse movimento é agarrar o braço esquerdo do seu oponente. Só tinha um jeito dele perder aquela luta se o oponente dele agarrasse o braço esquerdo dele, né? Como ele não tinha braço, ele ganhou a luta. Por quê? Porque ele treinou dia a dia, semana a semana, mês a mês. Isso vale para nós, querido. Isso é discipulado. Dia a dia, semana a semana, mês a mês. Vida na vida. Foi o que aquele mestre fez. Ele não desistiu daquela criança, querido. E eu aprendo com isso, querido, que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Eu aprendo com essa história que nós precisamos ser determinados, nós precisamos ser focados. Você quer ganhar João Pessoa para Jesus? Amém? Amém? Seja determinado e seja focado. Não olhe para a multidão, não. Não olhe para os gigantes. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, que você vai sair daqui com o seu milagre, com a sua vitória. É em períodos de crise, queridos, que somos tentados a abandonar planos, a desanimar, a abrir mão das coisas por algo mais cômodo. Porque é no meio de uma crise que nós somos estimulados a desistir, vontade de desistir.
vem o desânimo, vem, né? A gente só quer ficar em casa. Enfrentar a crise e então superá-la pode nos levar ao nosso maior sucesso. A crise é o resultado da mudança, mas também ela produz mudança. Então nós nunca sabemos quando vem uma crise, quando se levanta um gigante na nossa vida. Por quê? Porque a crise é comum à vida. A crise é comum na vida. E ninguém aqui nessa sala vive sem nunca ter tido uma crise, ou viveu. Nós precisamos vencer, queridos, e romper com a multidão. Porque a vida ela não é feita apenas de vitórias. Tem vitórias, tem derrota. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De sombra, né? A vida não é só feita de sombra e água fresca. Nós precisamos sim romper. Tem uma luta ali. Eu me lembrei muito, pastor Otto, da história que o pastor Sandro contou aqui domingo, né? Do irmãozinho lá que quando chamaram ele para expulsar o demônio lá, ele disse, olhe para mim. E o capetão olhou para... Queridos, tira os olhos do homem, tira os olhos da multidão, coloque em Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aquela palavra de domingo, eu fiquei impactado, meu amigo. Meu Deus. Então, nós precisamos tirar os olhos do natural e colocar no sobrenatural. Porque nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. E Bartimeu, ele sabia, né? Ele tinha um sonho, ele tinha um desejo de voltar a enxergar. E ele clama a Jesus por isso. E Jesus diz, o que queres que eu te faça? Sabe por quê, queridos? Porque Jesus ele cura surdo, ele cura cego, ele cura mudo. Jesus ele curou doenças no sangue, quando ele curou a mulher com fluxo de sangue. Jesus curou doenças musculares e nervosas quando ele curou o paralítico no tanque de Betesda. Não são as circunstâncias, mas sim nossas reações a elas que determinam o nosso futuro. O clamor de Bartimeu incomodou aquela multidão, querido. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aqui está um ponto, querido, que nós estamos dispostos a experimentar somente o que a nossa mente pode entender, ou nós viveremos uma vida superficial e vazia? A agonia, o medo, o fracasso, os pensamentos negativos é o que faz com que a gente paralise. Eu não consigo romper com a minha célula. Eu vou desistir. Não olhe para... Se tiver 2 pessoas, amém, glória a Deus. Se tiver 20, amém, glória a Deus. Você precisa treinar pessoas para multiplicar. Mas não fique, né, achando que você não tem valor, que você não é capaz. A agonia, o medo, o fracasso, os pensamentos negativos é o que vai nos paralisar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não temas, não desista. Você tem acesso ao Pai. Eu não sei como multiplicar minha célula. Corra para o seu quarto e diga, Senhor, como é que eu vou fazer aqui? Dai-me filhos. Amém. Dai-me filhos. Uma vez eu lidero um grupo de homens lá na igreja, que é o Homem é o Máximo. E em 2010, o Senhor deu uma palavra para a gente que ia levantar, que ele ia levantar 300 homens para andar lado a lado, ombro a ombro. E eu fui para Pompeia, em São Paulo, para uma conferência lá. Não falei nada com ninguém, só a gente sabia, né? E um dos preletores era o Doug String, não sei se você já ouviu falar.
e Robert Bering. Doug String é escritor, é americano, todos os dois são americanos. E eu sou enxerido, viu, pastor Otto? Quando eu chego nesses cantos assim, quando a gente faz conferência lá em Fortaleza, o pastor Ricardo diz, Franks, cola nos cabos, que a gente vai aprender tudo. Eu digo, beleza, bora. Então, onde eu chego, já vou. Terminou a primeira sessão, eu cheguei nos pastores lá, americanos, não falo inglês, mas eu chamei um tradutor, né? Eu disse, rapaz, vem aqui. E aí eu, prazer, tal, não sei o que, eu trabalho com homens, tal. Aí o Robert Bering, ele olhou assim para mim e disse, Deus está te dando 300 homens que vai andar lado a lado com você, ombro a ombro. Eu digo, yes! Eu não sei quando é que vai ser, eu não sei como é que vai ser, mas Deus vai me dar. Amém. E eu não vou desistir, eu já pensei em desistir. Mais uma vez Deus disse assim, para onde é que tu vai? Se só eu tenho as palavras de vida eterna. Eu digo, então eu já entendi, Jesus, eu vou continuar perseverando. Sabe por quê, queridos? Porque o medo, muitas vezes, ele vai nos fazer paralisar. O medo, ele ataca a base do nosso relacionamento com Deus, que é a nossa fé. O medo é ter fé no diabo. Medo é descrença. Jesus disse para aqueles homens, para os seus discípulos, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Sabe por quê, querido? Porque o medo é o mesmo que a falta de fé. O medo ele não pode concorrer ao mesmo tempo com a fé. O medo opera contra a fé e vice-versa. O medo é também uma podridão no coração. O medo ele atrai demônios. Isso é forte. Então, queridos, lembre-se dessa verdade. A fé, ela existe antes de você saber como ela vai se revelar. Satanás, ele sempre vem sussurrando no nosso ouvido. Olha, você não tem valor. Você não vai conseguir. Você não vai melhorar. Não tem jeito para você. E quando essas vozes vierem dizendo que você não tem valor, ninguém te ama, diga, esteja preso. Sabe por quê? Eu vou lembrar você, viu? Lá em Jeremias 30:17, o profeta grita em alta voz e diz assim, pois eu te ressuscitarei, te restaurarei a saúde e te sararei as feridas. Lá em Romanos 12:3, quando o diabo vem sussurrar no seu ouvido, dizendo que você não tem fé suficiente, você diz assim, ei, capeta, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, Deus disse para Paulo, e Paulo colocou lá em Romanos 12:13, Deus concedeu uma medida de fé para mim e para você. A fé, querida, é a vitória que vence o mundo. A fé é a âncora do invisível. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Romanos 11:1. O pastor Bill Johnson, ele diz o seguinte, a fé é o espelho do coração que reflete as realidades de um mundo invisível. A realidade do reino de Deus. Através da oração de fé, temos condições de trazer a realidade do seu mundo para este mundo. Porque a fé, querido, a fé é ancorada na esfera invisível. A fé, ela é natural. Quando você viaja, por exemplo, você vai viajar daqui para Fortaleza. Você entra no avião, você sabe que o piloto ele sabe, não é o tempo que vai chegar, o tempo que vai... Isso é fé natural. Quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaque, né? Quando eles estão indo lá para o monte lá, aí Isaque diz assim, pai, onde é que está o sacrifício?
Abraão vira para o menino e diz: Deus proverá o cordeiro. Sabe por quê, queridos? Porque se Abraão tivesse apenas feito o que Deus tinha dito, ele teria sacrificado Isaque. Isso é fé natural. A fé também ela é pequena. A fé pequena ela conquista coisas pequenas. Sabe por quê? A igreja, eu vou chamar a Igreja da Paz, viu, pastor? Sabe por que a Igreja da Paz hoje é uma das maiores igrejas do mundo? Porque o pastor Eibe não teve uma fé pequena. O pastor Melvin não teve uma fé pequena. O pastor Lucas não teve uma fé pequena. Eles não só limitaram ali nos ribeirinhos, não, querido. Nós vamos ganhar o mundo, nós vamos ganhar as nações. Ei, se você tiver uma fé pequena, você só vai pensar pequeno. Quando você tem conceitos errados sobre quem Deus é e sobre como Ele é, a sua fé fica restringida por conceitos errados. A descrença está ancorada no que é visível, no racional. A descrença é a fé no que é inferior. Portanto, isso se torna uma fé pequena. Se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para um monte: sai daqui, vai para lá, e ele vai. E também nós temos uma medida de fé. Você tem uma fé, você tem uma medida de fé, querido. Cabe a você buscar essa medida de fé, lendo a palavra, orando, buscando, jejuando, vindo para as escolas, vindo para os treinamentos. Isso vai gerar fé em você. O curso Nova Criatura vai te dar uma base para você enfrentar muitas coisas na sua vida. Vai gerar fé em você, principalmente para quem é novo convertido, né, pastor? Nós também podemos ter uma grande fé. O que é uma grande fé? Você lembra do centurião, quando teve um encontro com Jesus? Está lá em Marcos 8, do 5 ao 10. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Diga ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse para os que seguiam: quem era que estava seguindo Jesus? Uma multidão. Porque onde Jesus estava tinha multidão, querido. Mas aquele centurião, ele rompeu a multidão e chegou até Jesus. Aí Jesus diz para ele: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Fé grande. Porque ele disse assim: Jesus, eu não sou digno que você entre na minha casa, mas diga só uma palavra. Eu não sei se você tem alguma pessoa em casa agora, enferma, se recebeu algum diagnóstico, eu quero dizer para ela: em nome de Jesus, eu quero declarar a cura dela agora. Eu não sei qual é a muralha, a multidão que ela está enfrentando. Pode ser um relacionamento conjugal, pode ser um diagnóstico que ela recebeu. Eu declaro cura onde ela estiver. João Pessoa, Brasil, Estados Unidos. Porque é a palavra, é a nossa fé, querido. Você pode gerar fé na vida do outro. Eu nunca esqueço de quando nós fomos para Fortaleza, que eu escutei pastor Eibe falando, né, que nós precisamos gerar três atmosferas nas nossas células: amor, alegria e fé contagiante. Você quer ver milagre na sua célula? Gere fé contagiante na vida das pessoas. A mulher cananeia, querido, ela não desistiu. Jesus foi duro nas palavras com aquela mulher, querido. Mas ela não desistiu.
Aquela mulher, ela teve uma fé grande. Aí no verso, você conhece a história, eu não vou me alongar por causa do horário. Aí no final, Jesus responde: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Ei, você quer realizar os desejos do seu coração? Tenha fé. Porque se você tiver uma fé grande, Jesus vai dizer para você: filho, filha, conforme você deseja, você vai realizar. Uma fé grande. Também tem a fé incrédula, que é aquela fé de Tomé. Não, se o Senhor, deixa eu tocar aqui para ver se é realmente o Senhor. Tem a fé visível. A fé visível é aquela que os seus olhos estão em Jesus, ou você está olhando para a multidão, você está olhando para o seu problema. É como Pedro estava no barco, Jesus vinha em direção ao barco e eles: é um fantasma, e Jesus... Aí Pedro: mestre, se é o Senhor, eu quero ir ter contigo. Aí Jesus: vem, Pedro. Pedro desce do barco, vai caminhando, ele está olhando para Jesus. Queridos, da onde o barco estava para Pedro encontrar Jesus, não tinha uma multidão, não? Tempestade, mar revolto. Pedro olhando para Jesus. Estava lá, caminhando sobre as águas. De repente, Pedro olha um pouquinho de lado para a multidão. Começou a afundar. Agora, eu não critico Pedro com isso, não. Sabe por quê? Porque depois de Jesus, Pedro foi o único homem que andou sobre as águas. Sabe por quê? Porque Jesus não trouxe Pedro no braço, não. Jesus não pegou Pedro no braço. Eu acho que não. Vamos, Pedro, vamos. Porque Pedro ia afundando e Jesus puxou ele pela mão, né? Vamos lá, Pedrão, vamos caminhando aqui de novo. Eu acho que foi assim. Coloque os seus olhos em Jesus, meu irmão. Ah, mas o negócio está difícil. Eu não consigo ser promovido no meu emprego, eu não consigo. Ei, coloque os seus olhos em Jesus. Pare de reclamar do seu salário. Pare de reclamar do seu patrão. E coloque. Isso é multidão, querido. Reclamar de salário, reclamar de patrão. Coloque seus olhos em Deus. E aí Ele vai te promover. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Também é uma fé. É aquela que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus estava dizendo que busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus confronta o pecado é perdoado. O perdão é dado. Quando você clama, vem o teu reino, não é? A ação do reino de Deus entra em choque com a enfermidade e as pessoas são curadas. Senhor, vem o teu reino. Venha sobre nós, faça a sua vontade. Não pergunte: ei, você crê que Deus pode te curar? Não, meu irmão. Deus quer curar todo mundo. Porque se Ele não quisesse curar todo mundo, Ele não tinha dito lá em Isaías 53 que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades. Foi só para crente, foi? Não, foi para todo mundo. Agora a gente tem uma decisão. Sim ou não. Crer ou não. Então, eu quero orar por você. Deus vai te curar. Em nome de Jesus. Seja ousado, meu irmão. Quando você clama, vem o teu reino, você está colocando em choque, né, o que acontece. No céu não tem enfermidade. Então, quando você vem o teu reino, né, você está colocando em choque a enfermidade e a pessoa é curada. Quando você diz, vem o teu reino, quando você diz, vem o teu reino, você atinge o endemoniado e ele é liberto. Lembra da história do irmão que pastor Sandro falou domingo aqui?
Os irmãos clamaram, vem o teu reino. O capeta, ao invés de olhar para o irmão, olhou para o céu. Amém? Então, queridos, para a gente encerrar, a fé vive dentro de mim e vive dentro de você. E a fé dentro de mim, dentro de você, é a vontade de Deus que ela seja revelada. Como é que a nossa fé é revelada? Quando sim, nós oramos por enfermos e eles são curados. Quando nós pregamos a palavra e as pessoas são salvas. Então, queridos, para encerrar, foi o que aconteceu com a mulher com fluxo de sangue. Ela ousou romper a multidão. Ela tocou nas vestes de Jesus. Foi assim com Bartimeu. Ele alcançou, né, o seu milagre pela misericórdia de Deus. Foi assim com o paralítico de Cafarnaum. Ele não tinha como romper aquela multidão. Os caras foram lá e botaram ele por cima da casa. Foi assim com Zaqueu, querido. Porque onde Jesus chegava era multidão. Então, Jesus vinha passando e Zaqueu, pequenininho, Zaqueu, eita, eu não consigo ver. Aí Zaqueu sobe numa árvore e Jesus olha para ele, Zaqueu, desce daí, vai para a tua casa, prepara lá um cozido lá que a gente vai... E quando tu prepara esse cozido, convida os pastores aí que a gente está dentro. Tá não, pastor? Não é não? Lembre-se dos irmãos. Então, queridos, a pergunta é, por que parar? Por que recuar? Por que ceder à multidão? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. A gente está encerrando, a gente vai... Eu quero declarar nessa noite que assim como Bartimeu alcançou o seu milagre, Deus está liberando sobre você nessa noite. Bartimeu chegou para Jesus, chegou diante de Jesus e Jesus disse, o que queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. Eu quero enxergar Jesus. Queridos, tem pessoas nessa noite, aqui nesse lugar, que talvez esteja passando por um tempo de lutas, sofrimentos. Talvez muitas vezes por causa de decisões do passado, por causa de escolhas que tem feito. Pessoas que estão frustradas, desiludidas. Pessoas que estão com vontade de desistir. Pessoas que estão enfrentando adversidades e que já decidiu, Senhor, eu vou desistir, eu não consigo mais. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Não desista. Eu quero aplicar fé na sua vida nessa noite, declarando que você vai romper com todas as barreiras. Você vai romper a multidão e você vai alcançar o seu milagre, a sua vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas se você chegou aqui com alguma multidão a ser vencida, e você deseja receber o seu milagre nessa noite, você deseja receber cura nessa noite, reconciliação, da onde você está até aqui na frente, é uma multidão que você tem que enfrentar. Mas é uma decisão que você
Só você pode tomar. Então eu queria convidar você, o pastorzão está aqui, a pastora Angélica está aqui na frente. Eles vão orar por você, nós vamos orar por você. Mas saia do seu lugar, querido, venha receber o seu milagre. Venha receber a cura, restauração, reconciliação. Em nome de Jesus, rompa essa barreira, rompa essa multidão. Eles estão aqui e vão abençoar a sua vida em nome de Jesus. Enquanto o pessoal canta, você vai sair do seu lugar e vem aqui na frente. Não olhe para quem está do seu lado, olhe para Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Rompa em nome de Jesus. Deus de milagre está aqui nesse lugar. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. 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 Tu és lindo, Jesus, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo, Jesus. Nós te adoramos nessa noite.
Aleluia. Queridos, eu quero chamar o pastor Francis aqui na frente, sua esposa, o Andinho Assaras também estiver aqui, meu querido pastor também, pastor Moraes, pastora Débora. Eu vou pedir que vocês fiquem aqui, e você que quiser receber a oração, a gente já vai estar orando aqui agora. Talvez a oração pelas suas finanças, talvez a oração pela sua família, talvez a oração por uma cura. Você pode vir com qualquer um deles que estão aqui na frente, tá bom? Você pode pedir a oração, eu vou estar orando por você nesse momento em nome de Jesus, tá bom? Se você também quiser fazer uma decisão com Jesus, reconciliar, uma decisão de receber, você pode vir à frente também, procurar um deles aqui. São pessoas, homens de Deus, que eu chamar também aqui o Andinho Assara, que estiver aqui dentro do auditório também, para poder compor esse time aqui, em nome de Jesus. Vamos, em nome de Jesus. Quero declarar sobre a sua vida nessa semana. Vamos estar orando agora, dando a bênção apostólica, mas a gente vai continuar orando com você durante o culto aqui agora, tá bom? Vamos continuar também ministrando, ouvir a adoração. Mas levante suas mãos aqui agora, diga assim comigo: Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu declaro que nós teremos uma semana de vitórias, de graça, de cura, de libertação, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja nessa noite, declarar que nós vamos ter uma semana de muita intimidade contigo, que onde nós chegarmos, Pai, as bênçãos chegam, que onde nós chegarmos um milagre aconteça, que onde nós chegarmos a alegria, a salvação possa também chegar, porque nós somos agentes de milagres, em nome de Jesus. Nós estamos agora finalizando o culto, mas você pode ficar aí nessa atmosfera de adoração, em nome de Jesus.